E aí, galera do canal Lua Cheia 2, sejam muito bem-vindos ao nosso assombroso canal. Esta noite vamos curtir o nosso primeiro relato de 2022. Fiquem agora com a história O Lobisomem e os Segredos do Passado. Boa noite, me chamo Diogo. Nasci e cresci numa fazenda no interior de São Paulo, próximo à Mantiqueira. O que vou relatar aqui aconteceu comigo e meu primo. Nunca tive oportunidade de emprego na cidade, então trabalhei desde criança em plantação de café e de milho. Eu não gostava, mas me acostumei. Fui criado pelo meu avô e avó. Perdi meus pais num acidente. Meu primo morava com minha avó também, pois minha tia havia morrido no parto. Minha avó sempre nos ensinou a caçar, a sobreviver com a terra e com plantações, com o suor do nosso rosto. Meu avô morreu no ano de 2009 e minha avó precisou muito de nós. Fomos trabalhando, cuidando dela e tocando a vida. Meu primo Felipe sai para caçar e eu também. Nossa casa era bem no meio do mato, a 3 horas de distância até o centro da cidade. Então, a gente ia uma vez por mês na cidade para comprar algumas coisas e voltava para o sítio. Minha avó não nos deixava sair à noite, principalmente quando era noite de lua cheia. Uma vez, eu e meu primo esperamos nossa avó dormir e saímos. Fomos num bar que era perto de casa. A gente foi e ficamos lá bebendo e conversando. Então, algo chamou nossa atenção. Um rapaz passava pela estrada. Ele era estranho, com roupas escuras. Tinha aparência de pessoas de antigamente. Ele passou em frente ao bar e foi em direção à serra. Eu, preocupado com minha avó, disse: "Primo, vamos embora." E saímos de lá. Pegamos a estrada e, chegando em casa, fechamos a porta e fomos dormir. No meio da madrugada, a gente escutava rosnados, passos em volta da casa e achava que era cachorro do mato ou algum bicho do tipo, e comentamos com minha avó. Então, minha avó contou para nós uma história. Quando ela era moça, ela trabalhava para um homem muito rico que ajudou a construir e a fundar a cidade. Ela disse que eles tinham uma religião diferente e a esposa dele estava grávida. Minha avó lavava a roupa deles no rio, varria o terreiro, arrumava a casa, a janta e o almoço, fazia de tudo. Quando a esposa dele estava perto de ter a criança, ele começou a pedir perdão a Deus. Minha avó chamou uma parteira, mas o marido dela disse que não precisava, pois ele era médico e cuidaria da esposa. Dispensou minha avó e a curandeira. No dia seguinte, todos falavam na venda que a mulher dele tinha matado a criança e o marido disparou um tiro na cabeça. E antes de se matar, ela amaldiçoou a cidade. Disse que o preço ela pagava, mas a cidade pagaria também. Um homem chamado Seu Lucídio, que cuidava da casa deles, disse a minha avó que eles eram da tal maçonaria. Minha avó não sabia o que era isso, mas sabia que a família deles era descendente da família fundadora da cidade. Eu perguntei: "Mas vó, o que isso tem a ver com o cachorrão que veio rosnar aqui de noite?" Então minha avó disse: "Toda vez que é lua grande,
vem os maldito lobisomem para essas bandas. Pessoas amaldiçoadas vêm correr para a serra pelos matagal e somem. A esposa do homem, Dona Filomena, amaldiçoou a cidade inteira e pagou com o sangue do filho e do marido dela. Naquela época, os casamentos eram arranjados e ela não amava o marido. Por ser rico, o pai dela fez ela se casar e ele judiava dela. Dona Filomena, para castigar o marido, fez o que fez. Quem vem até a cidade já sente a energia ruim, o ar de coisa ruim, e quem mora afastado no mato vê coisas ruins. Eu e meu primo Felipe não acreditávamos nessas histórias, mas por respeito a gente ouvia e ficava quieto. Uma certa noite, um boi fugiu da fazenda e fomos procurar. Daí anoiteceu e nada de encontrar o boi. Foi quando meu primo olhou no barranco e viu o boi parado. Fomos devagar, jogamos a corda e viemos puxando. De repente, vimos um vulto preto e grande no pasto, que andava devagar e rosnava. Meu primo pegou a arma e ficou vendo os movimentos do vulto no mato. Não sabemos se era onça ou o que era, até que passou um carro. E com a luz vimos uma criatura monstruosa, cheia de pelos, orelhas grandes, deformado, e correu da luz. Eu e meu primo viemos galopando com o cavalo. Quando chegamos em casa, não falamos nada. Só no outro dia contamos à nossa avó e decidimos reforçar a cerca em volta da minha casa. Minha avó chamou as mulheres vizinhas e fizeram orações. À base de muita oração, as coisas foram voltando ao normal. Se o lobisomem existe, eu não sei, mas o mal sim, e tem muitas formas. Entre as pessoas dessa cidade, tem algumas que são gente boa. Não é um lugar realmente amaldiçoado. As pessoas que vêm morar aqui dizem que a vida só deu para trás. Eu trabalho no campo, meu primo também, e sempre a gente vê pelos matos resto de rituais, coisas pesadas nas matas. Fazemos orações e vamos embora. As pessoas que moram na cidade não imaginam o que tem por essas matas, principalmente à noite. Existe uma estrada que dá na fazenda onde tudo aconteceu. Esta estrada dá em um bairro que chega no outro. Quem passa lá ouve vozes igual a uma festa, risadas, mas quando olha não vê nada. Dizem que há 3 lobisomens naquela estrada, e somente quem se atreve a passar por lá consegue ver, mas tem que ser depois da meia-noite. Nesta estrada se vê uma bola de fogo que anda pelo pasto, escuta barulho de porco grunhindo, entre outras coisas que não têm explicação. As pessoas não acreditam, mas o mal existe. Todos têm medo do demônio, mas agem igualzinho a ele, e isso traz consequências. Essa foi a minha história. Boa noite.